Fala pessoal do oitavo ano, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão, certo? De alguns conteúdos que a gente já estudou nos anos anteriores, certo? Que é cálculo de área de figuras planas. Esse conteúdo aqui, se eu não me engano, a gente estuda lá no sexto ano, certo? Vê também no sétimo ano, e aqui a gente vai fazer uma revisãozinha rápida, tá certo? Para isso, a gente tem a situação aqui do livro, tá bom? Onde ela fala o seguinte: em uma aula de geometria, Heloísa representou 5 figuras geométricas planas em uma folha de papel retangular de 32 centímetros de comprimento por 24 centímetros de largura, como mostrado abaixo. Então, ela tem aqui a folha todinha, certo? E nessa folha ela tem as 5 figuras. Depois, ela recortou as figuras e descartou o restante da folha de papel. Então, vamos entender aqui. Ela tem a folha, certo? Tem as figuras. E aí ela recortou isso daqui, certo? E descartou o restante, que para ela só era importante as figuras que estavam na folha. Bom, a pergunta é a seguinte: qual é a área da superfície de papel destacada por Heloísa? Então, para isso, a gente tem que saber a área do papel todo, a área das figuras individualmente, para a gente saber a área da parte destacada por Heloísa, tá certo? Uma maneira de descobrir a área dessa superfície é calcular a soma das áreas das figuras planas e subtrair o resultado da área total da figura da folha retangular. Então, para isso, ó, vamos dar uma olhadinha aqui do lado, deixar até um pouco mais destacado. A gente tem a fórmula de como calcular a área de figuras planas. Então, a gente tem aqui o retângulo, que é a base vezes a altura, certo? Do quadrado, que é o lado vezes o lado, né? Acaba sendo a mesma coisa, já que um quadrado é um retângulo. A gente tem do paralelogramo, mesma coisa, né? Base vezes altura. No triângulo, base vezes altura dividido por 2, certo? No trapézio, a gente tem as bases, não é isso? Então, base maior mais base menor, né? Ou o contrário, base menor mais base maior, vezes a altura dividido por 2, certo? Então, num trapézio, ó, como esse aqui, por exemplo, você vai ter B2, né, que é a base maior, B1, e isso aqui, ó, é a altura, certo? Então, você vai pegar essas medidas, vai somar as bases, multiplicar com a altura, dividir por 2. E no losango, você tem a multiplicação das diagonais dividido por 2. Então, essas daqui são as fórmulas que a gente vai usar, certo? A todo momento para descobrir a área de figuras, certo? Voltando aqui para a nossa situação original. Então, primeiro calculamos a área de cada figura plana. Então, a área do quadrado, né? Vamos voltar aqui para a imagem. Ó. O quadrado aqui inicial é 10 por 10, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Então, a área dele é 10 vezes 10, que dá 100 centímetros quadrados. A área do trapézio, que é esse outro aqui. A base de cima tem 9, a base de baixo tem 17, e a altura, ó, é a mesma altura do quadrado. Então, a altura aqui também vai ser 10 centímetros, certo? Então, aqui a gente tem a altura vezes a soma das bases dividido por 2, vai dar 130 centímetros quadrados. A área do losango, bom, o losango é esse aqui, né? Ó, como a gente falou, vai ser a multiplicação das diagonais. Essa diagonal aqui, que está na horizontal, tem medida 10 centímetros. A diagonal que está na vertical, ó, tem 8 centímetros, ó. Percebe que é do mesmo tamanho, ó? Então, a gente tem aqui 8 vezes 10 dividido por 2, dá 40 centímetros quadrados. A área do paralelogramo, que é esse vermelhinho, é a multiplicação da base vezes a altura, né? Ó. Então, aqui, novamente, a altura é 8 centímetros, a base é 7, vai dar 56 centímetros quadrados. E a do triângulo vai ser 10 vezes 8 sobre 2, porque a base que ela pegou aqui é essa daqui, ó, certo? Lembrando que, se eu virasse esse triângulo de cabeça para baixo, isso daqui estaria embaixo, certo? Então, por isso que ele pegou
essa partezinha aqui. Professor, eu posso pegar qualquer lado do meu triângulo e considerar como base? Até pode, mas para isso você vai ter que saber a altura relativa àquela base, certo? Por isso aqui ele usa a altura 8 e a base é essa daqui, ó, porque você tem a distância da base até o topo, levando em consideração que o triângulo está de cabeça para baixo, certo? Então, essa altura aqui, ó, é 8 centímetros, tá bom? Então, sempre lembra disso. A altura tem que ser relativa à base, tá bom? Então, a área do triângulo tem 40 centímetros. A soma das áreas das figuras é 366 centímetros quadrados, né? Pois quando eu somo tudo, dá esse valor. A área da superfície da folha retangular é 768 centímetros quadrados, pois quando ele faz, né? Base vezes altura, comprimento vezes largura, dá exatamente esse valor. Subtraindo a soma das áreas das figuras, certo? Você tem o seguinte, ó. A área descartada, a área que ela jogou fora, vai ser igual à área da folha inteira menos a área das figuras, certo? Fazendo essa subtração, você tem 402 centímetros quadrados, tá bom? Então, o que a gente fez aqui foi, em uma única situação, a gente conseguiu trabalhar todos esses conceitos, todas essas fórmulas, certo? De várias figuras ao mesmo tempo. Então, o objetivo aqui era esse, para revisar um pouquinho do que a gente já estudou. Para isso, vocês vão botar isso em prática, certo? Com a atividadezinha aqui, ó. São 6 questões, tá? Que está no livro de vocês e também está no formulário para ser feito e enviado, tá certo? Então, pessoal, a gente se vê na nossa próxima aula e valeu. Tchau!